Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje quinta-feira, dia 16 de outubro, graça e paz, 28ª semana do tempo comum. E nós queremos trazer para você, nesse dia, a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 11, os versículos de 47 a 54. Lucas 11, 47 a 54. Pegue sua Bíblia e acompanhe, dê um pause aí no vídeo e acompanhe conosco essa palavra que é muito especial para cada um de nós. Termos esse contato, com a palavra de Deus. Permaneça até o final, compartilhe também com outras pessoas, deixe o seu gostei e nós vamos continuar proclamando o Evangelho do Senhor, tá bom? Então, repetindo, Lucas 11, 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dizendo: ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão os outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhes desta maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, veja, essa palavra é bastante forte, ainda dando continuidade naquilo que o Eudes veio trazendo nesses primeiros dias da semana, O Evangelho vem seguindo, como ele ontem falava dos 4 ais, Ai de vós. Aqui também, nesta palavra, ainda tem mais 2 ai de vós. E nós podemos ver que o pano de fundo deste Evangelho, ele nos apresenta a verdade, A verdade que incomoda. E quem não vive a verdade de Deus se incomoda com aqueles que querem viver a sua fé, com aqueles que querem viver a verdade, aqueles que querem viver uma fé experimentada, uma fé vivida, uma fé anunciada. Pois o sentido verdadeiro da nossa fé é esse: termos uma experiência com Deus para que nós possamos viver essa experiência e transmiti-la, anunciá-la conforme aquilo que nós experimentamos, nos certificamos, vivendo na nossa vida essa transformação para poder anunciá-la aos outros. O Senhor, Ele está mostrando e Ele reprova aqueles que vivem uma fé construída sobre bolhas, sobre o vazio, não é isso? Que constrói a sua fé rasa, que constrói uma fé de interesse, de trocas, de querer ganhar sempre privilégios
E não é isso a verdadeira fé, porque essa fé não traz mudança de vida. Somente a fé experimentada, vivida e anunciada, essa vai trazer uma transformação, uma conversão, uma mudança na nossa vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fica procurando viver uma fé de maneira fácil, e está muito assim hoje em dia, está assim, como se diz, né? De pessoas que querem viver uma fé rasa, uma fé que traga para si um prestígio, que traga para si prosperidade, que traga para si boa vida, situação tranquila. É isso que muita gente tem buscado. E tantas pessoas saem da igreja católica, da igreja do Senhor Jesus, e vão procurar outras denominações, porque querem encontrar uma igreja do seu jeito, uma igreja que fale a sua língua. Meu amado irmão, se nós formos procurar igrejas assim, nós vamos procurar a igreja nossa. A igreja Gatti, a igreja Andrade, a igreja isso, a igreja aquilo. Né? Qual o seu nome, o seu sobrenome? Porque a igreja que Jesus fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundou sobre os apóstolos, né? Deu a sucessão apostólica, fundou sobre Pedro, a rocha firme. Então, se nós ficarmos ali querendo encontrar uma igreja do nosso jeito, nós estaremos encontrando uma igreja que não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em igreja de Jesus Cristo, estamos falando da igreja que ele fundou e que ele ensinou como viver. Então não é mudando para lá, procurando a igreja do meu jeito, que eu estou me convertendo. Me converter é vir para a igreja do Senhor e me submeter à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Isto sim que é viver a conversão, que é viver a vontade de Deus, viver a verdade de Deus. Então, a verdade é aquela que vem trazer luz para a nossa vida, que transforma os nossos corações. E a palavra de Deus, a palavra é a semente que Jesus jogou no chão da sua mente, no chão do seu coração, diz a música. Né? A verdade que ilumina e transforma os corações é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E quando então fazemos uma experiência profunda de Deus, nós saímos das trevas para a luz e enxergamos a verdade. É isso. A luz e a verdade, elas não conseguem conviver de forma harmoniosa e plena, pois a luz que não ilumina, que está unida com as trevas, vira penumbra. E na penumbra são escondidas as verdades. E a mentira se esconde também, ela não se manifesta. Então, meu amado irmão, nós não podemos, você e eu, cristãos, não podemos estar com um pé na luz e um pé nas trevas. Um pé dentro de casa, com a nossa casa iluminada, e o outro pé lá na rua, no escuro. Não dá certo. Ou nós somos da verdade, ou nós somos do inimigo da verdade, o contrário da verdade, que tem como pai o capiroide. Não é isso? Então, quando nós fazemos essa experiência profunda de Deus, nós saímos das trevas. Nós temos coragem de dar o passo para a luz, sair da nossa mesmice para dar passos mais sérios, mais profundos. A treva e luz, como eu disse, não podem se misturar, senão viram penumbra, calada da noite. Quantas coisas nós vemos, especialmente, irmãos, no mundo político hoje, quantas coisas são feitas na calada da noite para poder impedir a plenitude da verdade, né? E a verdade, então, não se manifesta plenamente e a mentira se esconde. O chamado de Deus para você e para mim é que nós não nos deixemos impedir
no anúncio da palavra, no sentido de que, de sermos verdadeiros, de abraçarmos a nossa fé de fato, ainda que tenha consequências, ainda que tenha dificuldades, nós temos que prosseguir decididamente, porque o nosso caminho é o céu. E o pecado daqueles doutores da lei foi fechar a porta do conhecimento, isto é, impedir o povo de entrar em contato com a verdade libertadora de Deus. Em vez de guiar o povo, complicaram a sua caminhada. Ao invés de abrir o caminho, colocaram obstáculos. E nós não podemos fazer isso. E o Evangelho precisa chegar em muitos corações, plenamente, sem mentiras, sem fantasia, sem coisas que não estão no contexto da verdade da palavra de Deus, não é? Então, meu irmão e irmã, que o Senhor nos dê a graça de sermos verdadeiros. E sendo verdadeiros, possamos viver a graça de Deus para trocar e para tocar, mudar, transformar os nossos corações. É isso que nós queremos buscar. Corações novos através da ação de Deus. E aqui vai, como se diz, um conselho para que nós busquemos uma afinidade, uma unidade com o Espírito Santo, porque nós somos fracos. As nossas forças humanas, nossa vontade é muito rasa. Precisamos sempre do Espírito Santo. É Ele que vai nos encaminhar, que vai nos conduzir, que vai nos encorajar, iluminar e nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um bom dia para você. Hoje, dia de adoração. Vamos à igreja adorar o Senhor, recebê-lo na Eucaristia, para sermos fortalecidos a vivermos a verdade do Senhor. Até. Fique com Deus.